cá. Vamos ver aqui alguns relatos. Esse daqui foi um pedido esses dias atrás. Era outra dimensão ou uma colônia de espíritos? Olá, Ana e Assombrados, me chamo Fulana e esse relato não contém nomes. Eu tenho 22 anos e sou de Teresina, no Piauí. Quando eu era criança, de mais ou menos 8 a 9 anos, sonhei com um lugar em que as pessoas eram bem receptivas comigo. Esse lugar era como um conjunto habitacional onde as ruas eram largas e não tinha calçamento. As casas não tinham muros, como se fosse no passado, tipo nos anos 80, parecido com o bairro Cidade de Deus. Eu ficava andando por esse lugar e as pessoas falavam comigo. Eu conseguia sentir o carinho delas por mim. Com 16 anos, sonhei de novo com esse lugar. E o fato curioso é que as pessoas me reconheciam. Juntavam grupos de pessoas ao meu redor, como se eu fosse algo muito excepcional. Anormal, sabe? Falavam o quanto eu cresci e o quanto já estava crescida, já estava grande. Eu sentia uma certa ternura nas pessoas. E a maioria dessas pessoas que me via nas ruas desse lugar me reconheciam. Parecia muito ser uma outra dimensão ou algum tipo de colônia espiritual. Ana, gostaria de saber se alguém já teve uma experiência parecida. Hoje, com 22 anos, lembro com muita nitidez os rostos das pessoas e o quanto elas estavam felizes em me ver, mas nunca mais sonhei com esse lugar. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Beijos em você, no Mateus, nas crianças e nos pets. Um beijo para você, muito obrigada. Eu já sonhei 2 vezes, mas com lugares diferentes, onde as pessoas me olhavam desse jeito. Numa delas era um bar, como se fosse um barzinho, não era um bar. Era tipo um bar, porque tinha mesas pequenas e pessoas sentadas nessas mesas. E era, sabe, com uma luz baixa, um lugar com luz baixa, tinha música. Não sei se alguém estava cantando e era antigo também. Era um local antigo. E as pessoas também, eu ia andando pelo lugar, todas olhavam para mim desse mesmo jeito que você tá falando aí. Mas não no sentido de, nossa, como ela cresceu, alguma coisa assim, mas sei lá, olhavam como se gostassem muito de mim e estivessem muito felizes que eu tava andando ali no meio. Então eu só me via andando ali no meio e eles tipo, assim, sabe? Todo mundo olhando pra mim. Cadê? Deixa eu anotar aqui. A maledite que destruiu a minha família. Olá, Ana, olá, assombrados, me chamo Fulana, tenho 18 anos e hoje vim relatar sobre um caso que vem acontecendo há anos com a minha família, que, para ser mais específica, começou com as matriarcas da família. Mesmo sabendo que você trabalha com o anonimato... Conta mais um, porque eu fui contar agora, tô sem mal, sem pilha aqui. Não, eu vou contar, esse é o último. Pode contar. Preciso de uns 4 minutos, 5 minutos, se você me der. Tá. Beleza. Marie quer sair. Voltando, então. Hoje vim relatar sobre um caso que vem acontecendo há anos com a minha família, que, para ser mais específica, começou com as matriarcas da família. Mesmo sabendo que você trabalha com o anonimato total em seus relatos... Peço discretamente que mande um beijo à minha irmã mais nova. Então, um beijo aí para sua irmã mais nova. Ok, ela me apresentou esse canal e desde então não passo um dia sem assistir os relatos. Eu amo. Muito obrigada. Um beijo então para sua irmã mais nova. Peço desculpas pelos erros que possam aparecer. Todos os nomes estão trocados. Pode ler com tranquilidade. Desculpe pelo tamanho do relato. Vamos lá. Maria era uma moça jovem, bonita, de 15 anos, no auge de sua juventude. Uma moça exemplar, de família.
Tinha pais rígidos e irmãos mais velhos problemáticos. Nunca tinha namorado na vida e acabou conhecendo o Apolo. Apolo não era um cara lá, essas coisas, desprovido de beleza, mas pra época eu acho que dava pro gasto. Começaram a se conhecer. Apolo não morava na cidade de Maria. Nasceu numa cidade distante. Guardem essa informação. Apolo era galanteador e tinha muita lábia. Prometeu mundos e fundos a Maria, que estava cansada da vida que levava, tendo que cuidar de seus irmãos já homens feitos que tinham problema com álcool e adoravam se meter em confusões. Até ameaçaram Maria de morte. Nossa! Peraí. E sua mãe, narcisista, tudo para ela era um problema, sabe? Então Maria lamentava muito. Maria não amava Apolo, mas esse detalhe a Maria não importou. Os pais aparentemente escolhiam os maridos de suas filhas. Mas foi o pai que escolheu para ela? Enfim, imediatamente fez com que Maria... Foram os pais? Imediatamente fez com que Maria se casasse com Apolo e fosse embora morar com ele na cidade em que ele nasceu. Mas é ela que... Agora eu não sei, peraí, nunca... Mas ela que quis casar com ele para sair dessa vida ou foi o pai que fez com que ela casasse? Enfim, acho que foi ela mesmo que quis para sair dessa vida, não é? Imediatamente fez com que Maria se casasse com Apolo e fosse embora morar com ele na cidade em que ele nasceu, levando em conta as coisas que Apolo tinha dito, a lábia infalível. Maria chegou na cidade de Apolo e o terror começou. Apolo era um grande mentiroso. Ele não tinha nem casa. Maria o ajudou a construir uma, com o fruto do trabalho dos dois. Logo nos primeiros meses de casados, Maria engravidou de um menino chamado Bento. E Bento acabou falecendo por negligência médica. 2 meses depois, Maria engravidou de José. Lívia foi a última filha. Então, ela teve mais 2 depois, o José e depois a Lívia, é isso? Depois do nascimento de seus filhos, Apolo virou outra pessoa. Começou a sair mais, deixou Maria sozinha em casa com os 2 filhos pequenos. Muitas vezes não tinha nem energia, era só o mato. Muitas vezes no local, eu acho, não tinha nem energia elétrica. Era só um mato, um breu, estradas de terra. E ele deixava ela lá sozinha com as 2 crianças. Apolo virou um homem agressivo. Ele agredia, discutia, humilhava Maria. Vocês devem estar se perguntando por que Maria não voltou para sua cidade? Por que ela se prestou a isso? Simples, sua mãe não a aceitava de volta. Casou, morreu com o marido e se vire. A mãe de Maria nunca acreditou nela a respeito das agressões sofridas. Sempre achou que era papo para boi dormir e que Maria queria ser do mundão mesmo. As agressões começaram a ficar piores, a ponto de Apolo quebrar Gente do céu, a ponto de Apolo quebrar todos os dedos dos pés de Maria e das mãos. Quebrar? Enfim, ele a agredia, Maria tentava relevar, pensando, ele é o pai dos meus filhos. Ele me ama, ele só está cansado. Seus 2 filhos foram crescendo e as agressões continuavam, até que um dia, José, que é o filho do meio, que acabou sendo o mais velho com a morte do outro, né, do Bento, até que José viu seu pai ir para cima de sua mãe com um facão, e ele entrou na frente. Sim, gente, uma criança entrou na frente de um facão para proteger a mãe. E ele conseguiu, mas o seu pai, num ato de vingança, o proibia de brincar com outras crianças. E ele cresceu até virar um adulto dentro de casa, sem brincar. Ele não conhecia o mundo lá fora.
Maria descobriu que Apolo estava traindo, o que menos vale, né, filho? Depois de todas essas agressões, o que eu mais é que traia mesmo, que saia, suma, arranje outra. Apolo foi embora, deixando seus filhos e sua esposa desamparados em um lugar que não conheciam absolutamente nada. E é aqui que entra a Maledite. Não bastasse o cara. Apolo foi morar com Roberta. Roberta, uma mulher mais velha, acabadinha, não querendo me desfazer dela. Sei reconhecer quando uma mulher é bonita, e ela não é. Ai, ai, Roberta, uma mulher mais velha do que... Roberta, uma mulher mais velha... Não entendi aqui. Apolo foi morar com Roberta. Maledite... A Roberta é a Maledite? Sempre paranoica com Maria, que sofria muito. Apolo tinha se tornado o primeiro homem de sua vida. O Apolo foi o primeiro homem da vida de Maria, é isso? E por fim, o seu primeiro amor. Ou da Roberta, não entendi. Roberta já era mulher do... Não, então foi da Maria. A Roberta já era mulher do mundo. Naquela época... Já era mulher do mundo naquela época. Ela não era uma mulher digna nem respeitada. Mas isso não importou para Apolo. Ele preferia a Roberta. Roberta viu Maria conseguir se virar sozinha, se reerguer. Viu Apolo ir visitar seus filhos depois de um tempo. E aí os ciúmes da Roberta, um ciúmes doentio, a dominou. Ela correu para a magia oculta, desejando acabar com a vida de Maria. Mas Maria era tão pé no chão, tinha Deus como seu pai e o amava fervorosamente. Mas Roberta não descansou. Efeitos do mal. Maria ficou doente, mas Maria não deixava de trabalhar por conta disso. Ela se tornou uma mulher amarga e doente. Maria nunca mais conseguiu ser a mesma. A sua pele começou a ficar estranha, começou a descamar. Sua pele, que era linda, seu rosto parecia um pêssego, se tornaram irreconhecíveis, ou se tornou irreconhecível. Maria nem parecia ser mais a mesma pessoa. Ela procurou ajuda médica, ajuda espiritual, e não adiantou. Todas as pessoas que ela visitava diziam que não poderiam fazer nada por ela, porque ou não sabiam o que era, ou não tinham como reverter um mal tão forte. A fé de Maria se abalou. Se afastou de Deus. Maria foi ao fundo do poço e com ela os seus filhos, que por amar tanto a mãe, não a deixariam jamais. Eles moram com ela até hoje e lutam para que sua mãe se recupere. Ela está com quase 70 anos e é, assim, de mal a pior. Maria ficou com sua mãe, péssima de saúde física e espiritual, não sente paz nem um dia sequer. Não, Maria ficou como a sua mãe, péssima de saúde física e espiritual, tá? Maria ficou de forma que ela mais sentia tristeza que a sua mãe. Maria ficou da forma que ela mais sentia tristeza que sua mãe fosse. Ela ficou assim como a mãe dela, é isso? Humilha seus filhos, seus netos, não aceita quando dizem coisas a ela, que por sinal são coisas que poderiam melhorar a vida dela. Já fizeram de tudo para que ela quisesse voltar à sua cidade e agora, depois de muito tempo, ela sente que algo ainda aprende aqui. Maria ainda fala de Apolo. Apolo sumiu por anos e hoje em dia se encontra doente com suspeita de câncer. Se lamenta por seus filhos não serem próximos a ele. Se lamenta por suas netas não quererem papo com ele. Ele se sente sozinho, diz que Maledite o agride. Faz isso e aquilo com ele e mesmo assim ele continua com a Maledite. Parece até ironia, não é mesmo? Todos nós sabemos que algo acompanha Maria, que tenta levá-las... Que tem alguma coisa que a acompanha, que às vezes tenta levá-la. Às vezes ela vê vultos, sonha com coisas ruins, ela nunca está bem. Sempre com fortes dores na nuca, nos pés. Fomos até a igreja tentar que as coisas se amenizassem, mas só piorou.
A nossa família não tem um dia feliz. Sempre estamos em completa angústia e desespero, preocupados, estressados, não temos natais, não comemoramos nada, não temos ânimo de nada, só aceitamos o nosso fim, a nossa destruição. Onde iremos no fim da vida? Não sabemos. Esperamos que no fim todos nós tenhamos finalmente a paz que tanto queremos e ansiamos ter. Peraí, então quem é Maria nessa história? Sua mãe, sua avó? Quem é você nessa história, né? Acontecendo há anos na minha família, começou com as matriarcas. Mesmo sabendo... tá. Aí ela começa... Maria, mas eu não sei quem é, da família dela, né? Então... não aceite isso, por mais duro que o que ela falou aqui. Só aceitamos o nosso fim, aceitamos a destruição. Não aceite isso. Vá, busque, tente colocar a mente acima disso, vibrando numa coisa mais positiva. Você consegue sair. Vá em algum outro lugar que possa ajudar, se tiver alguma coisa ruim aí, acompanhando e tal, para quebrar isso. Dá para sair sim, tem que ter fé, né? Que é muito importante. Mas alguém, alguma coisa há de ajudar. Não aceite. E vamos... Vamos aqui para mais um relato. Carona para um fantasma. Esse relato vai para o Matheus, que gosta de relatos de carona de fantasma. Olá, Ana e Assombrados. Meu nome é Fulano, eu acho. Mas pode me chamar de Fulano. O relato não contém nomes. Meu gerente comercial... Gente, ele escreveu certo, tá? Eu que tô lendo palavra onde não tem. É que eu acho que eu juntei o meu nome com sou gerente, aí eu li meu gerente. Sou gerente comercial e viajo muito a trabalho. Moro no estado do Paraná. Porém, sempre viajo para o interior do estado de São Paulo, a negócios. No dia 20 de maio de 2022 não foi diferente. Eu estava em viagem, voltando para casa numa sexta-feira e, como de costume, o trajeto que leva cerca de 5 horas estava acompanhado pelos relatos do canal Assombrado. Ai, que legal! Isso mesmo, eu sempre faço essas viagens ouvindo os relatos. Pois bem, estavam os dias bem frios e eu estava em uma parte da rodovia mais escura, onde só os faróis dos carros cortavam aquela escuridão. Em um trecho de descida, percebi que havia neblina. Diminuí a velocidade e joguei o carro para a pista da direita. Foi quando o inesperado aconteceu. Eu estava a uns 90 km por hora. A pista permitia 110. Foi quando nitidamente eu vi um homem surgir em meio à neblina. E sim, Ana, eu sabia que ia dar uma tragédia ali. Sabe aquele segundo antes de algo horrível acontecer? Pois bem, foi isso. Surgiu o homem ali, eu já estava esperando o impacto. Tentei frear o máximo e nada. Isso mesmo, nada aconteceu. Eu saí da neblina, olhei no retrovisor, não havia nada a não ser a neblina densa daquela baixada. Ana e Assombrados, eu não fiz nas calças porque não estava pronto. Fui me recuperando aos poucos e viagem que segue, né? Ainda super assustado, tentei puxar na memória algo da imagem daquele homem. E a única coisa que eu me lembrava nitidamente sobre sua aparência era o fato do mesmo estar de terno. Porém, sabe aqueles ternos de novela de época? Era isso. Eu não consegui ver rosto ou mais nenhum outro detalhe, não me lembro. O relato que estava no rádio do carro, nesse momento, era o de título O Filho do Diabo. Me lembro perfeitamente disso. Rodando um pouco mais, já estava próximo à divisa com o Paraná e senti um calafrio.
Sabe, Ana, eu não sou sensitiva ou nada disso, porém eu tive uma sensação de estar sendo observado. E como viajo sozinho, não havia ninguém comigo. Foi o que eu pensei. Ana, naquela visão periférica do olho, sabe, sim, eu vi um vulto. E sem pretensão alguma olhei para trás, no automático, assim. E sentado no banco traseiro do carro, do lado direito, estava o mesmo homem que achei que eu ia atropelar. Quase perdi o controle do carro devido ao susto. Gelei como nunca na minha vida tinha gelado. Segurei o carro na pista, diminuí, parei no acostamento, acendi a luz interna e é lógico, como você já deve imaginar, não havia ninguém. Respirei fundo e segui viagem com a luz interna acesa. Pouco depois, parei em um daqueles postos, daqueles pontos de apoio, né? E aquilo que não estava... Parei em um daqueles pontos de apoio. Ah, tá. E aquilo que não estava pronto lá atrás, antes, né? Dessa vez já estava prontinho para sair. Ai, meu Deus, eu não vi mais nada depois disso e espero nunca mais ver. Um beijo na sua família e nos assombrados. Gente do céu, credo. Um beijo para você, muito obrigada. Imagina, você vê um negócio desse na estrada, primeiro, você passa o susto de achar que, né, vai pegar uma pessoa ali que surgiu do nada no meio da estrada. E aí depois, você vê que ele tá dentro do carro. Meu Deus, o que será? Tava de terno, será que é um espírito antigo? Que aconteceu alguma coisa com ele, ele ainda tá por lá? Tem relação com o relato? Acho que não, né, gente? Espero que não. Que coisa! Deixa eu ver, anotei. O que eu contei? Beleza. O colar misterioso que apareceu no meu quintal. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Eu me chamo Fulana. Sempre tive muitas experiências sobrenaturais na minha vida e digo que tem certas coisas que acontecem que nos deixam intrigados e sem respostas para tais questões. Tudo começou quando eu era pequena e tinha por volta ali de uns 6 a 7 anos. Eu morava com os meus avós, minha mãe me deixou novinha para minha avó cuidar, pois precisava trabalhar para me sustentar. Morava na casa da minha avó, meus avós, minha tia, o meu tio e eu. Tínhamos uma rotina de acordar cedo e dormir cedo, pois moramos na roça. Nesse dia, todos dormimos mais cedo do que o de costume. Umas 8 da noite já estava todo mundo dormindo. E quando era por volta de umas 3 horas da manhã, eu acordei variada. Eu acordei variada, pensando ser mais cedo. Tava meio confusa, né? Achei que era mais cedo. Levantei no escuro mesmo e fui em direção à porta. E pasmem, a porta estava aberta. Na hora pensei que a minha avó não tinha fechado direito. Me aproximei dela e vi, de longe, um objeto reluzente lá no terreiro da frente de casa. Era lindo. Era um colar tão bonito, parecia assim de princesa. O colar parecia ser de cobre, cheio de formatos estranhos. Tinha uns triângulos com uma pedra rosa linda no meio. A pedra rosa era tão brilhante que parecia até fluorescente. Fiquei por alguns minutos admirando aquele colar até que resolvi pegá-lo. Levei para casa, pois ele me passava uma sensação de mistério e ao mesmo tempo de poder. Botei no pescoço e entrei. Fui dormir. E no dia seguinte perguntei a todos da casa se eles sabiam de quem era esse colar. Ou se era de algum deles, né? Aí a minha avó disse que nunca tinha visto. E eu me apeguei tanto àquele colar que, sinceramente, ficava me achando. Quando foi mais tarde, fui caçar umbu com a minha amiga. Quando foi mais tarde, fui caçar umbu com a minha amiga Carla. Ela viu o meu colar e ficou apaixonada e perguntou: Ei, fulana, você quer trocar esse colar comigo? Se você me der esse colar, eu pego 2 umbus para você. Umbu é uma fruta, por acaso? Umbu é uma fruta? Qual? Umbu? É.
Então, ó a fruta, porque eu lembro dos dois umbuzeiros, né? Então, bom a fruta. Eu pego, se você me der esse colar, eu pego 2 umbus pra você. E eu, criança e super gulosa e negociadora, fui e aceitei, porque o pé de umbu era muito alto. Ela sabia escalar e eu tinha medo de altura. Fizemos a troca, então. Ela foi embora com o meu colar e eu fiquei com os meus 2 umbus. Passado um dia do ocorrido, da troca do colar, eu perguntei a ela o que ela tinha feito, né, com o colar. E ela disse: "Ai, minha mãe jogou ele fora." Sinceramente, eu fiquei muito triste com isso na época. Apesar de eu ter trocado ele por comida, né? Ela não disse por que sua mãe jogou fora. Eu suspeito que a mãe dela pode ter achado que tinha algum feitiço nesse colar. Mas até hoje eu não sei. Agora fica minha dúvida, e eu preciso que você, Ana, e os assombrados me ajudem. Seria alguma magia jogada para minha família? Por que alguém jogaria um colar tão lindo no quintal da minha casa? Será que tinha alguma maldição? Enfim, Ana e assombrados, se passaram 10 anos e até hoje eu não sei as respostas. Então, primeiro, você acordou às 3 da manhã, aquele horário. Aí, quando você chegou lá, a porta estava aberta, como se alguma coisa te chamasse, né, para aquele ponto. E a porta estava aberta, quase que te convidando e te mostrando: olha o que eu tenho para você. E aí, a porta aberta, você já avista um colar reluzente no chão. Então, foi tudo guiado para você chegar até esse colar. Agora, quem colocou ali, por quê, eu não sei. Será que aquele colar era para ficar com você e como você passou para a amiga, alguma coisa aconteceu lá? Porque era para você, não era para ela. E aí a mãe se assustou e jogou fora, talvez algum sonho. Vai saber se a mãe dela não sonhou com alguém falando esse colar não é seu, não sei o que lá, e ela se assustou e jogou fora, mas não contou o que houve, né? Talvez fosse algo dado, porque a impressão que dá é que ele foi dado ali. Agora, não sei se foi numa boa intenção ou numa má intenção também. Se foi algo mandado também, aí a gente fica, pode ser que seja, porque às 3 da manhã você vai dar um presente bom, fia. Dá de dia, né? Põe lá, fala, olha lá, achei no quintal de casa de dia. 3 horas da manhã, fazer acordar de madrugada, aquela porta tá aberta. Fala, por que tá aberta? Não é? Convidando, você fala, deixa quieto, mas criança, né, você vai pensar, eu também, nem crescendo criança, eu for adulta mesmo, eu já ia falar, ai que lindo, gente, eu quero, mas, né, a gente tem que falar, opa, peraí, o negócio tá estranho, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Bom, deixem aí suas opiniões. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, falando em doppelganger, tem mais um relato de doppelganger aqui, ó. Esse daqui é curto. Eu vi o meu próprio doppelganger. Vamos ver? Oi, Ana e Assombrados, amo o seu canal. Já mandei outro relato com o título... eu trabalhei numa escola assombrada. E estou aguardando ansiosamente você ler esse relato. E agora, será que eu já li, não li? Porque às vezes a pessoa, quando eu leio o segundo relato, eu já li esse primeiro, enfim. Até o momento em que escrevo para você, ele ainda não foi lido. Vim hoje contar um relatinho pequeno de quando eu vi o meu próprio doppelganger. Escreva esse relato depois de ouvir a coletânea Doppelganger 3. Trabalho numa empresa muito grande, com muitos funcionários, mas como eu trabalho lá há muitos anos, eu conheço muitos dos funcionários, nem que seja assim só de vista. Um certo dia, eu voltava do almoço com as minhas amigas e para entrar no prédio, nos aproximamos de uma parte em que tanto as paredes quanto a porta são de vidro. Quando já estava bem próximo à porta, eu vi uma moça igual a mim. Ela estava vindo de dentro do prédio para sair pela mesma porta em que eu entraria. Ela estava com outras roupas, então eu não estava vendo o meu reflexo no vidro. Foi tudo muito rápido, Ana. Como sempre, eu estava com as minhas amigas e nós sempre andamos conversando bastante. Desviei o olhar e logo quando abrimos a porta, aquela moça tinha sumido. Como eu falei, como eu trabalho lá há muitos anos, eu já teria visto essa moça.
antes ou depois desse episódio, né? Mas eu nunca mais a vi. Como eu disse, foi tudo muito rápido e como estava conversando com as minhas amigas, mudamos de assunto e eu desviei a minha atenção. Nem comentei nada com ninguém. Mas foi tudo muito estranho. Me ver naquela situação e sem saber o que aconteceu. Bom, Ana, esse foi o meu relatinho de hoje. Espero que tenham gostado. E aí, tem alguma explicação? Um beijo. Um beijo para você, obrigada. Então, né, eu já vou naquela lá de que, de repente, era você em outra dimensão que estava saindo para almoçar, talvez, usando uma outra roupa num universo paralelo e tal. Ou tem pessoas que são muito iguais. Mas, então, nesse caso, essa moça estava com outra roupa. Mas tem alguns casos onde a pessoa está usando a mesma roupa que você tem. Aí é bem estranho também. Tem um relato aqui de um moço que ele viu o doppelganger dele também. Se não me engano, as pessoas passavam por uma certa rua e falavam, cara, você tava lá. Aí outra pessoa passou, você tava em tal lugar, chamei você. Ele falou, mas gente, eu nunca fui nesse lugar. Que tanto o povo fala que eu tô lá, que eu, sei lá, me vê. Ele falou, quer saber, eu vou lá. E aí ele tava passando de carro, se não me engano, na frente e olhou onde a turma falava que ele sempre estava ou ficava, e ele viu ele falou que era muito igual. Existe uma teoria de que há um número limitado de formas no planeta, então às vezes essas formas se repetem, né, que são as pessoas muito parecidas, e vai saber, mas nesse caso assim, sendo tão igual, né? Relato real. Aconteceu comigo em 1993. Vamos ver, esses daqui já são curtinhos que eu separei. Olá, assombrados, não percam um vídeo do canal. E esse relato, um adendo aqui, esse relato é de 2017, tá? Então eu resolvi compartilhar uma história que aconteceu comigo em 1993. Hoje eu tenho 57 anos. Na época eu tinha 33 e minha filha mais velha tinha 3 anos. Estávamos em casa e um senhor de barba branca e bem branquinho, aparentava uns 70 anos. E ele era tão branquinho que tinha até as ele tinha até as bochechas rosadas. Ele tocou a campainha e eu fui atender. Ele me pediu um prato de comida. Havíamos almoçado há pouco e eu disse que ele esperasse que eu ia arrumar um prato para ele. Minha mãe sempre me dizia que jamais devemos negar um prato de comida para qualquer pessoa. Fui na cozinha, coloquei bastante arroz, feijão e coloquei uns 4 pedaços de carne cozida. E fui lá e dei para esse senhor. Ele pegou o prato, se sentou na calçada e ficou comendo. E eu entrei. Falei assim, quando o senhor acabar, me chama que eu venho pegar o prato. Dali uma meia hora ele me chamou e me entregou o prato. Mas o que eu achei estranho foi que ele comeu toda a comida, mas as carnes estavam intactas. Ele nem comeu as carnes. Peguei o prato e ele começou a falar. Filha, que Deus te abençoe sempre, que nunca falte alimento na sua casa. E eu falei, amém. Aí é que eu levei um susto. Ele se virou para ir embora e sumiu na minha frente. Simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. A minha menina estava comigo e falou, mãe, cadê o velhinho? Eu fiquei atônita. Ainda assim, olhei em todos os lados da rua e ele sumiu como uma fumaça. Até hoje eu penso, será que foi Jesus que veio me testar em forma de mendigo? Eu sei que nunca nos faltou alimento, mesmo nas situações mais difíceis que já passamos. E é essa a história, assombrados. Espero que gostem. Um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada mesmo depois de anos, mas eu acho que eu já contei esse relato. Vocês acham? Vocês lembram? Eu acho que eu já contei esse relato e eu gosto muito dele.
Que interessante, minha avó também falava isso. Que a gente nunca deve negar um copo d'água ou comida para quem pede, né? E tem outros relatos desse tipo aqui também, viu? De que a pessoa pediu comida, foi lá, fez um prato de comida e, e aí acontece alguma coisa sobrenatural também depois. É interessante isso. Minha avó falava que às vezes Jesus vem testar a gente dessa forma. Minha avó contava. Tá, tem mais relatos aqui. Deixa eu só dar um beijinho rapidez. Vamos ver se tá aqui. O quadro na sala de estar. Eu gosto de relato de quadros assombrados. Será que é o caso? Vamos ver. Oi, Ana, tudo bom? Me chamo Fulano. Olha só quantos relatos de homens, né? Porque é difícil, tem muito mais relatos de mulheres. Homem é um pouquinho mais raro, mas hoje tem bastante. Bom, me chamo Fulano e vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu era bem pequeno. Eu devia ter uns 5 anos. Para contextualizar, na sala de estar da minha casa tinha um quadro com o rosto de uma mulher branca, da cor de uma parede. E era como uma escultura feita de gesso, não era uma pintura. Peraí. Era tipo um quadro 3D? Um quadro com o rosto de uma mulher branca, da cor de uma parede, que era como uma escultura feita em gesso, não era uma pintura. Ok. Esse quadro era bem estranho. Não fazia muito sentido. Era um rosto esquisito. Eu tinha medo dele, pois eu era bem pequeno. E esse rosto parecia de uma pessoa de verdade. Eu, inclusive, chorava com medo do quadro. De tanto eu reclamar com a minha mãe, ela decidiu jogar o quadro fora. E nós fomos até a lata de lixo da rua e ela o quebrou com um martelo e jogou no latão. Voltamos para casa e ficou por isso mesmo. Durante anos, eu havia esquecido da existência desse quadro, até que uma vez, alguns anos depois, eu estava voltando da escola com meu pai e de repente eu lembrei do quadro e comentei com ele. Ele ficou sem entender e perguntou que quadro era esse. Eu descrevi e ele disse que nunca teve um quadro desse tipo na nossa casa. Ah lá, outro de novo, ó. Eu perguntei para minha mãe e ela respondeu a mesma coisa e falou que eu devia ter tido era um sonho. Isso foi bem estranho. Nenhum dos dois lembrava, ainda mais minha mãe, que tinha quebrado o quadro na minha frente com um martelo. Anos mais tarde, estando mais velho, eu procurei em fotos e realmente eu não achei esse quadro em nenhum lugar. Nenhum familiar ou amigo meu se lembra desse quadro, mas eu sei que não foi um sonho, pois eu lembro de conviver com esse quadro. Porém, aparentemente, ele nunca existiu. Então fica a pergunta: como que eu lembro detalhadamente de algo que nunca aconteceu? Talvez não neste universo. Se fosse um sonho, eu saberia. É fácil distinguir acontecimentos de sonhos, também acho. Apesar que dizem que criança tem uma certa dificuldade de fazer essa diferenciação aí, de fazer essa separação entre sonho e realidade. E eu não sei. Na minha cabeça, que eu me lembro, eu sempre consegui distinguir. Mas também não sei se é 5 anos ou menos que isso. Enfim. Se fosse um sonho, eu saberia, né? É fácil distinguir acontecimentos reais de sonhos. E até hoje eu não entendo como é que eu vi algo que não aconteceu. Então, existem várias histórias desse tipo, assim como a anterior ali que a gente contou do missionário do tempo. Uma conversa que aconteceu e depois a pessoa não, como assim, não sabe? Ele estava aqui conversando conosco
e você não lembra, diz que isso nunca aconteceu. Então, quem acompanha sabe que existem outras histórias nesse sentido aqui. Mas o que acontece? É um problema na nossa mente, na nossa memória, que cria todo um período até da nossa vida, ou momentos muito claros de conversas e tudo mais, de pessoas, mas que nunca existiu. Mas mesmo na presença de outras, eu não sei. Eu acho que às vezes a gente vai para um universo paralelo, vive lá, depois volta, eu não sei. Mas essas coisas esquisitas acontecem. Deixa eu dar um beijinho. Túnel para outra dimensão. Olá, Coraline, falando em você, temos mais um relato. Ela pegou um túnel para outra dimensão. Vamos ver um relato aí de outra dimensão também. A música tá rolando, tá tudo certinho, né? Túnel para outra dimensão? Vamos ver. Boa noite, amigos assombrados, Ana e Matheus. Sou fulana, 32 anos e grande admiradora do seu trabalho e do Matheus. Vocês são incríveis. Este meu relato é bem curioso. Num belo dia de sol, estávamos viajando pela Europa e alugamos um carro para visitar várias cidades. Estávamos viajando da capital para o litoral. Nesse caminho, passamos por muitos túneis, mas não demoravam mais do que 5 minutos para atravessar na velocidade permitida. E como eu sabia que entraríamos por muitos túneis, já estava preparando a minha filha para cochilar no escuro de algum túnel. Sentei atrás com ela, fazendo carinho. Já entramos no túnel com música de ninar tocando baixinho, ela com a chupeta, eu e meu marido em silêncio. Passam uns 3 minutos, ela dorme. Continuamos em silêncio para não acordá-la. Eu me perdi nos meus pensamentos. Finalmente, um pouco de paz para mexer no celular, mas estava sem sinal. Normal acontecer isso em túnel, né? Percebi que já era para termos saído. Dirigimos mais uns minutos e nada. Nos entreolhamos em silêncio, visivelmente confusos. Sem sinal no celular e o GPS do carro parou de funcionar também. Notei que o meu marido acelerou. Notei que meu marido acelerou e me convenci que já sairíamos dali. Afinal, o que mais poderíamos fazer? Olhei pela janela do carro e notei que vários carros passavam por nós, apesar de estarmos indo bem rápido. Notei que as pessoas dentro dos outros carros nos encaravam quando passavam por nós, com uma cara feia, sabe? Meio irritados, ou na verdade muito irritados. Achei que também estavam notando que o túnel estava bem mais longo que o normal. Mas aí eu percebi que eles olhavam com cara feia só para mim. Eu explico. Quando passavam por nós, as pessoas dos outros carros olhavam primeiro para o meu marido sozinho no banco da frente e sorriam. Não um sorriso bom, era um sorriso maléfico, que me arrepia a espinha só de lembrar. E em questão de instantes, os olhares se voltavam para a cadeira de trás, para o banco de trás do carro onde eu e minha filha estávamos sentadas. E aí aquele sorriso dava lugar a uma expressão de raiva e frustração. Como tudo isso acontecia em instantes, precisou que uns 5 carros passassem por nós para eu poder notar tudo isso. Então eu pedi ao meu marido para encostar o carro. Eu pedi para o meu marido para encostar no carro ao nosso lado. E vi quando um homem, apontando para mim e discutindo muito irritado com a mulher do seu lado, aí eu gelei, sabe? Porque o que estava acontecendo, gente? Por que aquilo? Quem eram aquelas pessoas? O que elas queriam? Aí eu comecei a orar, por medo mesmo. Eu só queria sair dali. E logo vimos o fim do túnel e saímos. Tudo normal do lado de fora e nenhum carro à vista. Nem perto do nosso, nem mais à frente. Para nós, passamos tempo demais atravessando aquele túnel.
Eu estou em pânico, sem querer atravessar o túnel na volta, e o meu marido não admite, mas está muito assustado também. Esse canal é o único lugar que eu me sinto segura para contar essa experiência. E se quando o relato for lido já tivermos voltado, eu conto nos comentários se algo aconteceu. Obrigada por tudo, Ana. 1000 abraços. Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Então, gente, e aí? Isso tem cara de Sete Além, né? Daquele povo que olha feio pra gente do lado de lá e a gente não sabe o que tá acontecendo. E tempo demais, né? Esses lapsos de tempo demais dentro de um túnel que era para durar no máximo 5 minutos. E ela não fala quanto, mas durou bem mais do que isso. Já aconteceu com alguém? Conta pra gente, que a gente quer saber. Cadê? Beleza, anotei aqui que eu já contei esse. Bora pro próximo. Este relato aqui, ó. Qual que eu li? Ah, da moeda. Um homem no meu quarto. Epa! Olá, Ana e assombrados. Venho trazer um relato sobrenatural para vocês que aconteceu comigo. Os nomes estão trocados, ok? Muito obrigada. Sempre troquem os nomes e, se possível, até a cidade. Ou omita a cidade, ou dá um nome fictício para a cidade, a menos que seja interessante. Do tipo, nossa, teve um avistamento de uma luz muito estranha que aconteceu na cidade de, sei lá, Capivari, no ano de 1900. Então é interessante falar cidade nesse caso, tá? Mas quando o negócio é muito pessoal, né? Você fala assim, né, limite, troca cidade, né? Como a moça foi um relato que eu contei aqui, não sei, acho que nem foi pro ar ainda, mas ela deu o nome para a cidade de, ou já foi, não sei, deu o nome para a cidade de Chocolate. Então, né, troquem aí, se possível, até os lugares. Mas vamos lá. E assim, todo mundo é fulana aqui, ó lá. Me chamo fulana. Eu sempre tive visões, tenho muita história para contar e escolhi contar essa para vocês. Então, Ana, algumas vezes pela manhã, depois que o meu esposo se levanta para trabalhar e depois que o meu esposo se levantava para trabalhar e saía, eu continuava dormindo. E eu senti por diversas vezes uma pessoa se encostando em mim por trás, como se fosse de conchinha, sabe? Dava para sentir até o barulho dele deitando do meu lado. Eu sentia a presença e até a respiração. Eu sempre levantava assustada e saía do quarto. Até que numa manhã aconteceu novamente. Ana, minha filha, nessa época dos fatos aí, ela tinha 1 aninho e dormia no berço que ficava ao lado da minha cama. Nesse dia, o meu marido levantou e saiu para trabalhar normalmente e eu fiquei dormindo. Foi aí que senti de novo aquele homem, entre aspas, porque eu não sei o que era, senti aquele homem se encostar em mim. Ele chegou bem perto, eu senti uma respiração. Só que, Ana, eu estava com tanto sono que até ignorei, sabe? Vou dormir, dá licença. Dessa vez eu não levantei nem corri. Aquilo continuou por alguns minutos e eu disse em voz alta: saia daqui agora. Parei de sentir a presença dele. Ai, Ana do céu, eu olhei para minha filha e ela estava em pé no berço, apontando para um canto da parede e disse: é o papai? E eu falei: o quê, filha? E ela respondeu, ainda apontando para o canto da parede: é o papai? Naquela hora o sono sumiu. Peguei minha filha e saí correndo de casa. Realmente ela viu um homem ali, mas quem era? Eu não sei. Porque ele me visitava quando... Por que ele me visitava quando meu marido saía? Eu também não sei. Isso voltou a acontecer algumas vezes depois desse dia e eu sempre corro. Espero que tenham gostado do meu relato. Um grande beijo, Ana. Beijo nas crianças. Sucesso ao canal. Muita paz e saúde para vocês. Bye! Um beijo para você. Muito obrigada.
E o seu caso não é isolado. Eu já vi vários casos aqui justamente desse jeito. Quando o marido sai, olha só, gente, maridos. Tem um furazóio aí que veio no lugar fantasmagórico ainda, porque já vi vários relatos nesse sentido, que o marido sai para trabalhar e aí às vezes a mulher fica um pouquinho, geralmente às vezes ele sai muito cedo, sabe, 5 da manhã, 5:30 da manhã, sei lá, sai para trabalhar e a esposa fica ali um pouquinho mais, sabe, na cama e tem às vezes essa presença que deita aí de conchinha, deita junto na cama. Já vi um relato onde ela viu o marido voltar, se não me engano, 2 relatos desse tipo, que ela viu o marido voltando. E ainda ela foi lá e não foi trabalhar, e ele veio se achegando, sabe? Só que uma achou estranho depois, a outra não chegou nem a se deixar muito levar. Porque ela olhou, ela falou, gente, aquele olhar, o olho dele não era meu marido. Sabe? Então alguma coisa até se fez ali como marido, como se estivesse voltando. Agora, eu não sei se a bebezinha, ela perguntou se era o papai. Primeiro, será que ela viu uma figura masculina e a referência que ela tem de uma pessoa, né, de um ser humano, masculino dentro do quarto é o pai? Ela associou se é um homem dentro do quarto é o pai, porque ela pergunta, é o papai? Ou se realmente ela estava vendo algo muito parecido com o pai ali, mas talvez um pouco meio que na penumbra, no canto do quarto, sei lá, por isso ela perguntou. Fato é que quando você falou com a autoridade, saia daqui agora, ele saiu, ele se afastou, mas ficou no canto do quarto. Gente, por que fantasma gosta tanto de canto? Será que é alguma coisa do Feng Shui, da radiestesia, das energias que cruzam aqui, por isso que eles param no canto? Porque o tanto de relato que tem de fantasma no canto. Uma vez eu vi um vídeo do Whindersson falando, já sei o jeito de acabar com fantasma na casa. Fala uma casa redonda, não vai ter canto, as paredes assim, não vai ter canto pro fantasma ficar. Por quê? Porque eles ficam no canto. Talvez tenha algumas linhas assim de energia que bate ali, mas isso é verdade, eu já ouvi muito disso, inclusive em lugares ou templos, a porta não tem esses ângulos retos, a porta elas são sempre, esqueci o nome, mas é assim, ó, não é circular, é ovalada, sem canto. Mas no chão vai ter que ter um canto, a menos que você faça assim no chão também, dá um acabamento. Não sei, eu vou estudar disso. De repente, né, eu já faço uma reforma assim, já deixo tudo sem canto. Faz tudo assim, ó. Passa uma massa assim, ó. Você fala, quero ver se ficar no canto agora. Piada da mãe. Brincadeira. Não tanto. Então, aí agora eu não sei o que são essas coisas. Se são doppelgangers, se são espíritos de outra vida que querem se aproveitar do momento, não sei, gente, se é o marido de outra dimensão, acho que não. Não sei, se alguém já passou por isso, manda um relato pra gente, ok? E os espertão ainda esperam o marido sair, não faz mais o marido lá não. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.